1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Dia 19 de novembro, começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o diretor do Espaço do Empreendedor, Paulo Castro. Fique conosco. Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que o protesto de certidão de dívida ativa, ou seja, dívidas que eventual contribuinte possa ter com a União, estados e municípios, pode efetivamente ser levado a protesto. Entendeu essa maioria do Supremo Tribunal Federal que esta medida, o protesto de certidão de dívida ativa, não seria uma sanção política e nem estaria a ferir direito fundamental do contribuinte. Todavia, o que nós temos é o seguinte: no momento em que você tem a inscrição em dívida ativa de eventual débito do contribuinte, para que nós vamos ter novamente também o protesto? Se os dois procuram gerar o mesmo efeito, ou seja, definir a inadimplência do devedor. No nosso entendimento, isto é uma medida que vai sim ferir um direito fundamental do contribuinte, pois ele, na verdade, não é dado ao direito de defesa. Não poderá discutir, já terá sumariamente protestado o seu título, com dificuldade ou impedimento de acesso a crédito, impedimento de acesso a fornecedores e até mesmo a perda de clientes. Se a medida tinha como objetivo aumentar a arrecadação e acelerar a arrecadação tributária, num prazo não muito longo, nós vamos ver que ela gerará um efeito exatamente o oposto, pois a empresa impossível ou de inviável na sua atividade econômica, por conta destes protestos, deixará de pagar os impostos atrasados e também a situação de impostos futuros. Não porque ela quer, mas por efetiva inviabilidade e indisponibilidade financeira. Do outro lado, fala-se também que essa medida seria interessante para abreviar ou diminuir o número de demandas judiciais. O que vemos também é a possibilidade do aumento dessas demandas, pois quem quiser evitar o protesto, além da execução fiscal que já tínhamos antes, poderá tentar outras medidas, como ações declaratórias, tentativas de antecipações de tutela, para que possa evitar o protesto. O SINP vai acompanhar essa medida. Vamos ver o que realmente vai acontecer às empresas em geral e principalmente ao empresário da micro e da pequena indústria, pois o protesto de dívida ativa poderá levar à inviabilidade da sua atividade econômica, ao fechamento de muitas indústrias, encerramento e corte de postos de trabalho, simplesmente porque não terá mais acesso a crédito e terá também encerrado a relação com muitos fornecedores e ainda com a perda de clientes. O que é Black Friday? Por que atrai tantas pessoas? Quais as vantagens e cuidados que devemos tomar? A diretora da A² Business Intelligence, Ana Halas, nos esclarece. A Black Friday é uma data importantíssima do varejo norte-americano. A gente importou essa data para o nosso comércio aqui e super funciona. A gente fatura bilhões todo ano na Black Friday. Então, varejista, é importante que você se prepare para essa data. É uma data de grandes descontos, mas lembrando de nunca perder a margem de lucro. O que é importante fazer na Black Friday?
Primeiro, avisar os seus consumidores que você vai participar do evento, para eles conseguirem entrar na sua loja e pesquisar os produtos que eles têm vontade de comprar. Segundo, preparar a sua loja para receber essas pessoas, ou seja, preparar o seu sistema de entrega, de separação de produto, porque as suas vendas vão aumentar e se você vendia 10, você vai vender 100 e você precisa ter capacidade para entregar esses produtos. Outra coisa é preparar os seus servidores, porque não adianta você ter uma casa preparada para receber 100 pessoas numa festa e você receber 1000, não vai caber. Então, é a mesma coisa com o site, você precisa preparar o site para receber essas pessoas. O lojista tem que tomar muito cuidado para não acabar queimando a venda do Natal na Black Friday. Tá? Com o cenário econômico atual, as pessoas querem economizar dinheiro, então muitas vão antecipar as compras do Natal na Black Friday. Guarda alguma surpresa para o Natal. Deixa algum produto da manga para você apresentar para o teu cliente e gerar esse interesse e essa recompra. E principalmente, faça um bom processo de compra para esse cliente. Se você atrasar a entrega, se você não entregar, se você entregar errado, se o produto for com defeito, você perdeu esse cliente. Até o dia 2 de janeiro de 2017, o Centro Cultural Banco do Brasil abre as portas para a exposição Dinâmica Não Linear, do artista mexicano Héctor Zamora, que exibe sua primeira exposição de grande porte em uma instituição brasileira. Por meio de um panorama de sua obra, que vai desde as esculturas do início de carreira até as grandes instalações dos últimos anos, a mostra enfatiza a complexidade de uma produção em constante evolução. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Álvares Penteado, número 112, centro de São Paulo. Confira! Recentemente, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e, com isso, mudanças em escala global são esperadas. Entenda esse cenário com o economista Roberto Luiz Troster. A campanha foi feita de declarações surpreendentes, no sentido de falar que ia prender a Hillary se ele ganhasse, que ia construir um muro com o México. Mas depois da eleição ele se mostrou mais equilibrado, apesar de que alguns pontos, algumas declarações ainda assustam a investidores e as pessoas em geral. Como é que isso deve afetar o Brasil? Bom, certeza, ninguém sabe. Mas alguns parâmetros a gente pode definir. O primeiro deles, que é até o dia 20 de janeiro e uns 10 dias depois, quando ele começa o mandato dele, ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer. Segundo, qualquer presidente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, tem limites para sua atuação. Ele depende do Congresso, depende de acordos assinados anteriormente, depende de instituições fortes. Então, muito do medo que algumas pessoas têm a Trump é injustificado. Qualquer presidente tem restrições grandes. Segundo, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Então, ele exporta menos do que importa dos Estados Unidos. Então, o Trump deve fazer tudo para agradar. E um outro ponto é que, geopoliticamente, a importância do Brasil no mundo é limitada. O Brasil só responde por 2,5% do PIB mundial, então é uma participação, apesar de nós sermos um país muito grande, é uma participação menor que não chama tanta atenção dos americanos como a China, o Japão ou a Europa fazem. Então, resumindo, nós vamos ter um dólar nervoso e bolsas nervosas até o fim de janeiro, e o impacto do Trump para o bem e para o mal vai ser muito pequeno no Brasil. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje chama-se Paulo Castro. Paulo, você foi um dos fundadores no Brasil da primeira empresa nacional de internet. Nos conta um pouquinho essa história. Isso nos remete lá para 1995, julho de 95, a gente fundou no TecNet. Éramos 4 sócios,
e fundamos a Nutecnet aqui em São Paulo e em Porto Alegre, 2 unidades próprias. Só que a gente não tinha capital para fazer uma expansão nacional que parecia ser uma oportunidade naquele momento. Qual era seu capital inicial? Eu nem sei te dizer nesse momento, mas eram milhares de reais, o equivalente a hoje a milhares de reais. E, na verdade, a empresa vinha já operando num negócio de desenvolvimento de software. Esse era o nosso negócio já há 4, 5 anos. Só que surgiu a questão da internet. A gente já tinha escritório para essa questão de projetos de software em Porto Alegre e em São Paulo, e resolvemos adotar um modelo de franquia. Você era uma pequena empresa? Era uma pequena empresa, sim. Você não tinha capital de giro para crescer? Não tinha capital de giro, não tinha muita facilidade de acesso, inclusive naquela época, se você lembrar isso, nós estamos falando de 95. Isso está até hoje. Mas aí você estava contando que em 95... E daí o que acontece? Quer dizer, eu me lembro até hoje que eu vi uma capa da Exame que tinha o Habib's na capa. E eu disse, pô, se é possível fazer franquia de esfirra, será que não é possível fazer franquia de internet que todo mundo quer? E a gente lançou em julho de 95 a franquia da Nutecnet. 2 unidades próprias e uma franquia. Tinha fila de gente interessada em ser franqueado. Isso é o que fez a gente ser o primeiro provedor nacional. Porque quando chegou no final do ano, a gente já estava operando em 10 cidades. Tinha as 2 próprias e outras 8 cidades que eram franqueados nossos. O pessoal nos perguntava qual é o critério que vocês têm para escolher as cidades dos franqueados, porque tinha Juiz de Fora, Brasília, mas tinha Caxias do Sul, Blumenau. Então, olha, o critério é ter um empreendedor interessado, com vontade de trabalhar, com capital para atuar. Quando se fala em internet, ela teve várias ondas. Ela teve 3 ondas principais. Você pegou as 3 ondas. A primeira foi em 95, quando você montou a sua empresa. Aliás, você foi a primeira empresa nacional e tinham 2 outras empresas que haviam montado antes da sua empresa, mas você foi a primeira nacional. Sim. Aí teve um processo evolutivo. Você montou franquias. E daí para frente, como é que foi? Era discado, tinha telefonia? Como é que foi esse processo de evolução? Vamos lembrar que nós, em 95, tínhamos a telefonia toda estatal no Brasil. Então, com pouca capacidade de investimento. Naquela época a gente tinha que colocar, a gente brinca que tinha que colocar o telefone no imposto de renda. É verdade. É verdade. Então, para a gente colocar 10, 20, 30 linhas telefônicas à disposição dos usuários para eles usarem o acesso discado, era super complicado. Dependendo da cidade, um técnico tinha lá na central telefônica soldar as linhas juntas para que elas respondessem pelo mesmo número. Nem todas eram digitais. Mas isso, se a gente pensar, né, evoluiu muito rápido. Em 98 veio a privatização de telecomunicações, começou a haver uma oferta maior. Antes disso, em 96, a gente começou a ter entre os franqueados muitos grupos de mídia. Então a gente tinha a RBS lá no Sul, a gente tinha o Correio Brasiliense em Brasília, tinha o Grupo da Bahia, o Correio da Bahia. Então vários grupos de mídia se associaram. Como é que você visualizou isso? Como é que isso ocorreu? Para a RBS, por exemplo, eles chamavam o projeto de a quarta mídia, porque eles eram já fortes em rádio, jornal e TV, e a internet vinha a ser a quarta mídia. Eu acho que várias empresas tiveram naquele momento a visão de que esse negócio seria importante. Nem todas perseveraram, ou seja, nem todas, mesmo grandes grupos, nem todas conseguiram levar adiante esse projeto. Mas se via que ia ser uma nova mídia, a gente começa então a fazer parcerias com muitas empresas de mídia no Brasil afora, lança, né, os AS nessa época, mídia 96. televisiva, mídia escrita ou um mix de todas elas? A gente teve os 2 casos, em mídias televisivas e em muitos casos eram jornais que eram os nossos parceiros, como é o caso do Correio Brasiliense. Mas você sabe, os grupos de mídia no Brasil muitas vezes eles são multimídia já, né? São. As empresas têm rádio, TV e jornal, é comum isso, ou pelo menos dentro de uma grande família, né? Então, mas em geral a gente estava mais próximo das áreas de jornal nessa época, porque o vídeo ainda era uma incógnita na internet. Quando a gente avança um pouquinho mais o ponteiro, a gente vai para 99. Não, 96. 96. Dezembro de 96 aconteceu uma coisa importante, não foi? Sim, em dezembro de 96 a gente lançou os AS, que foi um dos primeiros portais de conteúdo no Brasil. Aí a aposta já mudou de ser pura tecnologia, que era
quando a gente lança no TechNet, para ser uma aposta de mídia. 2 meses após o lançamento da UOL. 2 meses aproximadamente após o lançamento do UOL, está completando 20 anos agora. Né? Justamente completa-se 20 anos desse fenômeno do início da mídia. Que indiscutivelmente é uma história de sucesso. Sim, sem dúvida. Bom, daí você pulou para 98, não é isso? Que foi a privatização da telefonia. Sim, em 98 houve a privatização da telefonia, começou a se abrir melhor esses recursos, né, de telecom, e aí a gente teve um próximo passo da empresa, que foi o interesse de uma empresa multinacional em comprar a nossa empresa, e foi a Telefônica. Isso foi em 99. 99, exatamente. Agora, se passaram 3 ondas nesse cenário. Quais foram essas 3 ondas? Quando a gente olha a trajetória da internet como um todo, você tem uma primeira onda que é conectividade. A internet transformando o mercado de telecom. Então a internet transformou a forma como as pessoas usavam telefone, dados, né? Então essa é a primeira onda. Depois tem uma segunda onda, que é a internet transformando o mercado de mídia. Você tem aí os expoentes disso são, por exemplo, o YouTube, né? Que revolucionou a forma como se publica conteúdos. O Terra se insere nisso também, aqui na nossa região, no Brasil, na América Latina. E agora a gente vive uma terceira, eu digo que agora, na verdade, nos últimos 3, 4 anos, a gente vive uma terceira onda da tecnologia de internet, que é a aplicação da tecnologia de internet em outros mercados, em outras indústrias. Isso tem a ver com comércio eletrônico, mas tem a ver com coisas até mais de dia a dia, mais prosaicas, como essa discussão do Uber, né? Chamar um táxi pela internet. Ou seja, você cria uma plataforma de internet que transforma um negócio tradicional. Agrega valor. Ele vai agregando valor às coisas tradicionais, mas nós já vamos chegar nisso. Bom, aí você assume um cargo na Telefônica, que foi quem comprou a sua empresa. Isso. Em 99, a gente já estava operando em praticamente 200 cidades no Brasil, com unidades próprias e franqueados. E aí surgiu o interesse da Telefônica em buscar desenvolver esse negócio de internet e acabou comprando a nossa empresa aqui no Brasil, assim como comprou empresas em outros países. Comprou empresas no México, na Argentina, na Colômbia, na Espanha. E houve um processo de transformação da marca em cada país. Né? Nessa época a gente usava a marca ZAS, era uma marca super conhecida no Brasil, mas a gente teve que passar por essa transformação e adotar a marca Terra, que foi a marca que o Grupo Telefônica adotou em todos os países. Eu continuei como executivo da empresa, não mais sócio, mas passei a ser executivo da empresa e permaneci na empresa por mais 15 anos, passando em várias posições. Naquela época eu assumi as áreas de comércio eletrônico, publicidade, depois fui para o planejamento estratégico e depois fiquei 10 anos à frente da empresa aqui no Brasil e nos últimos 3 anos à frente da empresa de uma forma global, com a operação que abrange 19 mercados, toda a América Latina, Estados Unidos e Espanha. A própria Espanha, que é a origem do capital da Telefônica. Né? Mas a matriz era no Brasil? E a matriz aqui no Brasil. A matriz é no Brasil hoje. E você ficou lá até quando? Eu saí de lá no final do ano passado, cumpri uma trajetória aí entre Nutec, ZAS, no TechNet, Terra, de quase 25 anos. E fui para um outro mercado, quer dizer, apostando nessa questão das ondas de internet. Bom, aí você foi para o mercado educacional. Na verdade, que é onde você está hoje. Que é onde eu estou hoje. A gente lançou, eu e outros sócios, né, César Souza, um dos sócios, Delmas Penteado, Milton Camargo, são sócios de um negócio chamado Espaço do Empreendedor. O que é isso? É uma rede de serviços de educação para empreendedores. Na verdade, a nossa ideia é fomentar e capacitar empreendedores existentes ou potenciais empreendedores. Estamos falando tanto das pequenas, microempresas do Brasil, né, que hoje estão entre 14 e 20 milhões, dependendo se a gente inclui as MEIs ou não inclui, né, assim como os potenciais empreendedores. Né, estudantes que estão no seu 4º, 5º ano de universidade, que uma das hipóteses é empreender, né, e também a terceira idade, quer dizer, a gente acabou de lançar uma parceria com o Instituto da Longevidade, e a ideia é empreender a nova fase da vida.
Empreender a próxima fase da sua vida, e os conceitos de empreendedorismo servem para formar esse novo empreendedor. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Qual a tendência futura da internet? Acho que a internet, como eu comentei, quer dizer, nessa nova onda, ela acaba se envolvendo em múltiplos negócios, múltiplas áreas. Hoje é difícil de pensar em uma área da economia que não sofre ou não tá sendo transformada pela tecnologia. E eu acho que o que eu aprendi nesses 30 anos quase de tecnologia não dá para a gente lutar contra a tecnologia, é ir contra. São ondas, né? E são ondas como tsunami, elas vão acontecer. Muitas vezes tem empresas ou tem pessoas que dizem, não, isso não vai acontecer, eu não vou aderir a essa onda. Eu acho que o mais sensato é pensar como tirar proveito dessa onda, ou seja, como pensar que essa onda que vem pode alavancar o meu negócio, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa. Dentro de todo esse histórico de internet, qual foi o maior desafio, na sua visão, se você pudesse olhar 30 anos atrás? Você acreditaria nessa trajetória que a internet é hoje? Você acreditaria nesses desafios? E qual foi seu maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio, assim, pensando agora, olhando para essa trajetória, ainda antes da internet, né, antes da Nutecnet, foi quando a gente teve o plano Collor, que a gente chegou no dado momento, tinha conta para pagar, tinha computador que a gente tinha comprado para fazer desenvolvimento de software e foi tudo bloqueado. Mas vamos lá, as suas considerações finais, porque nós chegamos ao final do nosso tempo. Não, como eu comentei, a tecnologia ela veio para ficar, né? Ela transforma os negócios, e quando a gente pensa no novo desafio que eu estou envolvido agora, que é o espaço do empreendedor, uma das vertentes é que a gente consiga capacitar também as empresas a trabalhar essa transformação que é necessária. E usar a tecnologia a seu favor. Exatamente. Paulo Castro, queremos agradecer muito a sua participação e desejar que a sua previsão, que a tecnologia veio para agregar e veio para o bem, se transforme em realidade nos próximos anos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!